Eu sou Raquel Auxiliadora, sou pedagoga, mestre em educação e professora da Prefeitura Municipal de São Carlos de Educação de Jovens e Adultos. Você precisa conhecer essa guerreira. A educação surgiu na minha vida, assim como todas as crianças que brincam de escolinha. Eu brincava de escolinha com a minha avó, ela era aluna, eu era professora. E com ela também aprendi todos os artesanatos possíveis. E ela falava que pra gente ter autonomia na vida, a gente tinha que aprender tudo. E acho que com 13 anos me tornei professora de artesanato no Clube de Mães da Igreja. Então eu lá, pequenininha, junto com mulheres, com idosas, aprendendo já a ser professora a partir do artesanato. Em 2002, eu passei no curso de pedagogia aqui na UFSCar em São Carlos e mudou muito minha vida, porque escolhi São Carlos como cidade para construir uma vida profissional e familiar. Foi na pedagogia, o estágio curricular, que eu tive a experiência de conhecer a educação de pessoas jovens e adultas. É uma memória muito forte na minha vida. A primeira vez que eu entrei numa sala de EJA, que eu vi idosos e aquelas mãos até trêmulas, aprendendo as letras, me marcou. E naquele momento eu lembro que eu escolhi ser professora de educação de jovens e adultos. E era aquilo que eu queria fazer no resto da minha vida. Eu acho que a política, assim como a minha profissão, vem desde a infância. Tenho memórias do meu pai, principalmente, me obrigando a assistir horário eleitoral, porque ele dizia que era importante a gente conhecer os políticos, conhecer as propostas. O dia da eleição era um dia muito mágico que meu pai fazia para mim, né? Esse dia do exercício da cidadania, ele colocava como um dia importante. E aí, com 16 anos, eu fui tirar meu título de eleitor e me filiar ao PT. Desde aquele momento, eu já entendia que a política era um espaço de transformação social. No magistério, que eu conheci o movimento estudantil, fiz parte do grêmio da escola, da frente de grêmios do município. Na universidade, eu optei por viver o movimento estudantil desde o primeiro dia, no centro acadêmico, no DCE, nos conselhos dentro da universidade, e eu pude viver muito intensamente a universidade com tudo que ela pode oferecer. E assim que terminei a universidade, eu me tornei professora do MOVA, do Movimento de Alfabetização de Jovens e Adultos aqui em São Carlos. Mais uma experiência que trouxe o movimento social, a educação de adultos, a educação de mulheres. E a UFSCar foi fundamental na minha vida, porque foi lá que eu me formei como pedagoga, depois como especialista em educação de jovens e adultos, e no mestrado, onde estudei a educação de adultos das mulheres adultas. Em 2007, o prefeito Newton Lima me convidou para assumir a coordenação das políticas para as mulheres no município. Um grande desafio, porque na época a política para as mulheres ainda não estava consolidada, era algo novo. Então, me exigiu muito estudo, aprendizado e muita força de trabalho para a gente entender o que estava acontecendo, entender como que a gente podia mudar a vida das mulheres de São Carlos. Foi nesse período que eu tive uma das grandes satisfações da minha vida em escrever o projeto de criação do Centro de Referência da Mulher, implantar o Centro de Referência aqui na cidade, construção física e técnica do Centro de Referência foi para mim muito gratificante, principalmente quando eu via que a gente podia transformar a vida das mulheres, protegê-las da violência e trazer esperança para a vida delas. E como gestora de política para as mulheres, entendia que era fundamental eu ter o movimento social junto comigo para me pressionar, para construir as políticas para as mulheres no município. Foi quando eu conheci as promotoras legais populares, que foi algo que casou muito com a minha vida, porque é a educação de jovens e adultos, é um movimento feminista. Em 2010, a gente implantou o Promotoras Legais, ainda como uma política pública. Posteriormente, as promotoras formadas constituíram um coletivo, ao qual eu tive a satisfação de estar junto na formação, na fundação. Um coletivo que está aí hoje com 10 anos, formando mais de 200 mulheres na cidade, promovendo os direitos das mulheres, promovendo autonomia, prevenção à violência contra as mulheres. Quando a gente está no curso e escuta uma mulher dizendo que vai mudar a criação dos filhos porque não quer que um filho dela bata numa mulher,
Isso é transformação social. Em 2009, passei no concurso como professora de educação de jovens e adultos da Prefeitura Municipal. Também aprendi a luta dos direitos dos trabalhadores, né? Na greve de 2014, conheci o Sindispan e posteriormente virei diretora do sindicato e também atuando aí na defesa dos nossos direitos como trabalhadores. Ser candidata a vereadora acaba surgindo na minha vida como algo até que natural. Não é um desejo pessoal, foi algo que foi construído coletivamente com muitas pessoas, nos movimentos que eu participei, nas entidades, em toda a minha trajetória, foi me levando a isso. E é fruto dessa construção coletiva. E acho que todas essas minhas vivências me fizeram ter empatia pelas situações de desigualdade que a gente vive em vários âmbitos da nossa vida e que a gente precisa fazer algo. Por mais que a gente tenha um monte de ressalvas sobre a política, ela está na nossa vida a todo momento e a gente precisa ocupar esse espaço para transformá-lo e assim transformar toda a nossa vida. A nossa proposta é de um mandato participativo, democrático, construído coletivamente pelos movimentos sociais, pelos representantes da sociedade, que possa levar para a Câmara Municipal essa voz, para a gente poder sonhar junto uma São Carlos melhor, uma São Carlos mais feliz e assim a gente transformar a nossa realidade. Então eu faço o convite, entre nesse movimento, siga o meu trabalho nas redes sociais, vamos conversar, eu quero ser sua representante na Câmara. Você precisa conhecer